Fique à vontade na casa do Senhor. O título da mensagem que eu quero dividir com vocês diz o seguinte: fortaleça suas raízes. Fortaleça suas raízes. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque essa é a diferença entre quem colhe os planos de Deus e entre quem vive as circunstâncias desse mundo. Eu quero que você fixe plenamente em tudo que o Espírito Santo de Deus tem para falar com cada um de nós neste lugar. Em Colossenses capítulo 2, versículo 6, ali nós enxergamos uma advertência do apóstolo Paulo para a igreja de Laodiceia, onde o apóstolo Paulo ele conduz a igreja não simplesmente a receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas que todo o seu estilo de vida, toda a sua energia fosse empenhada em criar raízes profundas em sua palavra, em estabelecer um amadurecimento de quem era Deus e do que Ele colocou nas nossas vidas. E para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre raízes profundas, eu não sei quantos aqui já tiveram experiência de visualizar aquelas árvores centenárias que precisam de 2, 3, 4 pessoas para poder abraçar elas. Aquelas raízes frondosas. E tudo que a árvore ela não encontra na superfície, o único motivo dela colocar suas raízes mais profundas é para que ela possa absorver nutrientes, para que ela possa se prevalecer forte em meio a vendavais, em meio a tempestades. E quanto mais essa raiz é profunda, mais nutrientes ela recebe e mais força ela tem. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ele estava dizendo para a igreja de Laodiceia para que eles pudessem realmente investir todas as suas forças para fortalecer as suas raízes na palavra de Deus, no entendimento de quem Deus era. E é dessa mesma forma que Deus espera que nós possamos estar conduzindo as nossas vidas, que nós possamos estar direcionando os nossos planos. Raízes tem a ver com a nossa conduta, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com o nosso caráter, o que nós carregamos, o que nós somos, são frutos de onde as nossas raízes estão sendo estabelecidas. E os seus frutos, eles vão sempre demonstrar se as suas raízes estão sendo estabelecidas diante das circunstâncias desse mundo ou se as suas raízes estão sendo penetradas e firmadas na palavra do Senhor. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, em uma certa ocasião, onde Jesus ele chega numa cidade, ali diante de uma multidão, chega um homem e começa a suplicar a Jesus para que ele pudesse libertar, curar o seu filho. E ele aborda Jesus com a seguinte palavra, ele disse para Jesus assim: por favor, ora pelo meu filho, cura o meu filho, porque os seus discípulos, eles não conseguiram curar o meu filho. Então Jesus ele vai até onde o menino estava e aquele menino é curado. E depois daquela ocasião, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito maligno? E Jesus vira para os discípulos e fala: porque a fé que vocês têm é pequena. Em uma outra circunstância, nós vamos ver os discípulos sendo usados de forma poderosa por serem revestidos de poder. Nós enxergamos em Atos 2, no dia de Pentecoste, ali o avivamento, onde os discípulos eles foram revestidos da autoridade e de poder do Espírito Santo. E a partir daquele momento, eles começaram a ter atitudes que condiziam com quem realmente estavam enraizados na palavra de Deus. A palavra fala que Pedro, ele curava os enfermos com sua sombra. Sinais e maravilhas aconteciam porque naquele exato momento os discípulos
entenderam aonde eles precisavam estabelecer as suas raízes. A palavra de Deus diz em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Jesus dizendo, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus ele venceu o mundo, ele também nos dá o direito de com ele vencer todas as circunstâncias. Mas nós precisamos entender um princípio muito importante. Aonde nós estamos estabelecendo as nossas raízes. Aonde nós estamos criando raízes profundas. E esse é o diferencial de quem sabe que existe uma promessa para quem vive a promessa. Esse é o diferencial de quem sabe que existem promessas aos seus respeitos e aqueles que realmente vivem essas promessas aos seus respeitos. Porque as suas ações e as suas condutas, as nossas ações e as nossas condutas, irão dizer muito de onde nós estamos investindo o nosso tempo, onde nós estamos gastando as nossas energias, em quem realmente nós temos depositado as nossas esperanças. E isso é muito importante. Nós não controlamos o tempo, presta muita atenção nisso. Nós não temos capacidade de voltar no passado, nem pausar o presente, e nem viver o futuro. Somente Deus tem o controle do tempo. Mas nós temos controle do nosso cardio, as nossas ações, as nossas escolhas, tudo aquilo que nós decidimos fazer, aonde nós escolhemos estar. E é isso que vai te conduzir para um lugar aonde você carrega aquilo que o Senhor estabeleceu, ou aonde você troca esse lugar de promessa, esse lugar de intimidade com Deus, para viver circunstâncias e momentos nesse mundo. As nossas ações, elas são sementes que nós plantamos todos os dias. E um segredo muito importante da semente é que toda semente, para que ela possa germinar e se tornar uma árvore forte, ela primeiro precisa morrer. Para que a semente possa se transformar em uma grande árvore, primeiro ela precisa morrer. E o que será que realmente o Senhor ele tem pedido de cada um de nós, para que nós possamos oferecer para Ele? Será que realmente nós temos entregado o melhor para o Senhor nas nossas áreas, nas áreas das nossas vidas? Será que realmente nós temos nos posicionados e investidos energias naquilo que realmente o Senhor nos chamou para fazer? Existe um princípio muito claro, bíblico, sobre semeadura, que é o momento da oferta de Abel e de Caim. E muitas das vezes nós olhamos para a essência material da oferta e nós achamos que Deus ele rejeitou a oferta material de Caim. Sem que Deus naquele exato momento ele estava olhando a essência do coração pelo qual aquela oferta foi apresentada diante dele. A palavra de Deus fala que Abel ele trouxe do primeiro, do melhor. Caim ele trouxe daquilo que sobrava, daquilo que não ia fazer falta. E hoje eu não quero que você tenha um entendimento de que eu estou falando aqui hoje somente de finança, mas eu estou falando de todas as áreas das nossas vidas. Será que o tempo que você gasta, que você investe na presença de Deus, tem se tornado simplesmente uma intimidade de um tempo que tem sobrado durante o seu dia?
Ou será que verdadeiramente você separa o melhor momento para que você possa ser constrangido, avivado, restaurado, edificado naquele momento de devocional com Deus? Que tipo de entrega nós estamos fazendo? Que tipo de sacerdote nós estamos nos tornando diante da presença do Senhor? Será que nós estamos aqui nesse culto simplesmente para preencher simplesmente mais uma rotina da nossa semana? Ou será que realmente nós viemos ser constrangidos nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus? Será que o nosso coração realmente está aberto para que o Espírito Santo de Deus ele possa investir em nós tudo aquilo que Ele tem para derramar nessa noite? Será que realmente nós temos dado livre acesso em todas as áreas das nossas vidas para que o Espírito Santo de Deus ele possa agir? Para que realmente nós possamos fortificar as nossas raízes, para que realmente nós possamos estar sendo conduzido pela vontade do Espírito Santo de Deus. Carregar a presença de Deus, ela vai exigir de nós renúncia. Muitas das vezes Deus vai pedir de você algo que vai doer. Foi isso que aconteceu em um cenário na vida de Abraão, quando Deus pede para Abraão Isaque. E muitas das vezes esse pedido vai servir para testar os nossos corações, para que Deus ele possa entender que o nosso coração ele não está no fruto, na provisão, no milagre, mas que o nosso coração, o nosso olhar, ele está totalmente voltado para um Deus de promessa, para um Deus de milagres. Para que nós possamos estar e entender qual lugar nós devemos nos posicionar. Nós precisamos simplesmente analisar como nós temos pautado a nossa vida, como nós temos direcionado os nossos planos. Faz uma análise, o sonho que você carrega hoje, esse sonho que arde dentro do seu coração, ele já foi apresentado para Deus? Você já se rendeu diante do altar e falou: Deus, esse sonho que arde no meu coração, ele também arde no seu? Esse propósito, é nessa visão que eu posso prosseguir? É isso que eu preciso germinar, que eu preciso gerar, que eu posso investir as minhas energias? Para que a árvore possa dar bons frutos, ela precisa estar no lugar certo. A palavra de Deus fala sobre uma parábola onde um semeador saiu a semear suas sementes. Uma parte dessas sementes caiu no meio do caminho, outras em meio às pedras, outras em meio aos espinhos e outra parte em uma terra boa. E somente a que caiu em terra boa gerou fruto. Somente quando nós estivermos posicionados nos lugares que o Senhor ele predestinou para cada um de nós, é que nós vamos começar a frutificar e até mesmo colher os frutos do reino de Deus para as nossas vidas. Estar no lugar certo é você confiar em Deus, é você não enxergar possibilidades, é você não saber como as coisas vão finalizar, mas é você ter a certeza de que em qualquer direção que o Senhor mandar você ir, Ele está contigo. Será que a nossa fé está tão aguçada ao ponto de uma mala de R$1 milhão ser colocada diante de nós, e do outro lado a presença de Deus
Será que nós estamos preparados para escolher realmente a presença de Deus? Talvez nós podemos usar até mesmo de subterfúgios para poder explicar a nossa ação por escolher amá-la. Dizer que você vai poder ofertar mais para o reino de Deus, fazer mais coisas para o reino de Deus, sem que o Senhor Ele quer que nós possamos escolher a presença dEle em primeiro lugar em todos os instantes. E o Espírito Santo ele falou muito forte comigo essa semana. Eu quero fazer uma pergunta que você vai fazer uma análise nessa noite. E da mesma forma que ele falou comigo, eu quero falar com vocês. E se permita ser moldado, se permita ser lapidado, se permita ser constrangido se for preciso, mas que nós não venhamos sair daqui dessa noite da mesma forma que nós entramos. Que realmente nós possamos entender que o Senhor a todo momento está esperando mais de cada um de nós. A terra fértil, a terra boa, que nós precisamos colocar as nossas raízes e fazer com que essas raízes se tornem profundas a cada dia, para que essas raízes estabeleçam forças a cada dia, é entender que tipo de relacionamento nós estamos criando com Deus. Eu quero que você pare para analisar isso nessa noite. Qual foi a última vez que na presença de Deus você foi constrangido, você foi atraído? A presença de Deus foi tão intensa que você não conseguiu dominar as suas forças, você não conseguiu dominar as suas emoções, você chorou, você se derramou, você se rasgou. Aquele momento onde você sabe que não era uma circunstância normal, mas um momento onde a atmosfera, o ambiente muda. Porque é nesse tipo de cenário que nós somos restaurados. É nesse tipo de cenário que nós somos avivados. Qual foi a última vez que a presença de Deus foi tão intensa que você não conseguiu conter as suas lágrimas? Você não conseguiu pronunciar uma palavra por inteiro, porque a presença do Senhor te envolveu, te abraçou. Esse tipo de intimidade com Deus mostra onde nós estamos colocando as nossas raízes. Mostra onde nós estamos estabelecendo as nossas raízes. E eu quero concluir a minha mensagem dizendo o seguinte: todo fruto, ele já possui a semente que você precisa para a próxima estação. O que diferencia o fruto dos outros legumes é porque ele já carrega a semente. Jesus, ele já fez tudo por nós. Deus, ele já fez tudo por nós. Ele entregou o seu Filho, ele nos dá o fôlego de vida todos os dias. Ele nos sustenta debaixo da sua palavra. E tudo que você precisa para alcançar a vitória na próxima estação da sua vida é a semente que você já carrega. Eu quero dizer o seguinte: independente de qual estação você está vivendo, se você ainda está fortalecendo as suas raízes, se você ainda está germinando, se você ainda está crescendo, se tornando uma árvore frondosa, ou se você já está dando frutos, independente da sua estação, a glória de Deus, ela vai estar com você em todos os momentos. A glória de Deus precisa estar com você em todos os momentos. A palavra de Deus fala no livro de Isaías capítulo 6. Isaías mesmo falando: no dia em que morreu o rei Urias, eu pude ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e acima do seu trono estavam os serafins, que
Cada um possuía 6 asas, com 2 asas eles cobriam o seu rosto, 2 asas eles cobriam os seus pés, 2 asas eles voavam. E eles proclamavam um para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui existe um segredo muito importante para que a gente não saia daqui dessa noite da mesma forma que nós entramos. Ele continua dizendo assim: e toda terra está cheia da sua glória. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e a glória dEle está neste lugar. Eu quero profetizar a glória do Senhor enchendo a tua vida, a glória do Senhor enchendo a tua família, a tua casa, restaurando e edificando, cada vez mais nos tornando mais forte, com mais autoridade, com mais veemência, com mais intrepidez diante da presença de Deus, porque nós carregamos a glória do Senhor. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.